Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Então, hoje, sexta-feira, depois da cinza, da quarta-feira de cinza, dia 24 de fevereiro, entramos aí nessa graça da quaresma, esse tempo forte de conversão, onde somos chamados, cada um de nós, a voltarmos o nosso coração inteiramente para o Senhor nesse tempo e buscarmos gestos concretos de nos convertermos diariamente. A igreja hoje nos oferece, nas suas leituras, a primeira leitura, o profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita a plenos pulmões, não te contenhas. Levanta a tua voz como uma trombeta e faze ver ao meu povo a sua transgressão, a casa de Jacó o seu pecado. E, no entanto, eles me buscam todos os dias, mostram interesse em conhecer os meus caminhos como se fosse uma nação que pratica a justiça, que não abandona o direito estabelecido pelo seu Deus. Pedem leis justas, mostram interesse em estar junto de Deus e perguntam: por que temos jejuado e tu não o vês? Temos mortificado as nossas almas e tu não tomas conhecimento disso? A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos negócios e explorais os vossos trabalhadores. A razão está em que jejuais para entregar-vos a contendas e rixas, para ferirdes com punho perverso. Não continueis a jejuar como agora, se quereis que a vossa voz seja ouvida nas alturas. Por acaso é este o jejum que escolhi? Um dia em que o homem mortifique a sua alma? Por acaso a esse inclinar de cabeça como um junco, a esse fazer a cama sobre o pano de saco e cinza? Acaso é a isso que chamais jejum e dia agradável ao Senhor? Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi? Em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartires o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aquele que vês nu e não te esconderes daquele que é a tua carne? Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora. A cura das tuas feridas se operará rapidamente. A tua justiça irá à tua frente e a glória do Senhor irá à tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor responderá. Clamarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Então, a gente vê nessa primeira leitura que o Senhor vai nos exortar sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Ele começa exortando que eles faziam jejum, mas se preocupavam com os seus negócios, escravizavam os trabalhadores. E aí o Senhor vai fazer uma repreensão e vai nos dar que tipo de jejum, de fato, somos chamados a viver. Claro que naquela época, naquele contexto. Então ele vai dizer que o jejum que o Senhor escolheu a cada um de nós é romper os grilhões da iniquidade, soltar as ataduras do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolher à tua casa os pobres desabrigados e vestir aqueles que estão nus. Então, assim, hoje o Senhor faz um convite a cada um de nós, que tipo de jejum nós somos chamados a viver. E hoje, de modo particular, nessa sexta-feira, onde toda a igreja já nos pede de viver o jejum, e na quaresma mais ainda devemos intensificar. Então, que tipo de jejum você hoje é convidado a viver? Temos o jejum da comida, que nós fazemos sempre nas sextas-feiras, e a igreja nos pede de vivermos, mas existem outros tipos de jejum que talvez você não se dê conta, mas você é chamado a renunciar, a fazer um sacrifício, a fazer uma ascese, Jejum está ligado à abstinência, à ascese. Qual a ascese dessa quaresma? Então, eu quero que você anote hoje, no teu caderno, na tua Bíblia, no teu compêndio, que tipo de jejum nessa quaresma eu vou viver? Será que é a ascese em evitar as brigas dentro da minha própria casa? Será que eu vou fazer uma ascese de não falar mal do outro? Eu vou fazer uma ascese em relação ao gastar demais? Vou fazer uma ascese em relação ao apego excessivo que eu tenho às pessoas, às coisas? Então, que tipo de jejum somos chamados a viver nesse tempo da quaresma? E o salmo de hoje é o Salmo 50. Tem piedade de mim, ó Deus, por teu amor. Apaga minhas transgressões por tua grande compaixão. Lava-me inteiro da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e diante de mim está sempre meu pecado.
Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos, pois tu não queres um sacrifício e um holocausto não te agrada. Sacrifício a Deus é um espírito contrito, coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não despreza. Então, o Salmo 50 é um salmo muito conhecido, né? O salmo da misericórdia, a oração, nosso coração íntimo a Deus, e aqui o salmista que vai clamar essa piedade, essa misericórdia de Deus, ele que vai suplicar esse amor do Senhor para com ele, mas ele também vai lembrar que somos chamados a viver um sacrifício, não um sacrifício físico, mas ele vai dizer um sacrifício de espírito. Nosso espírito deve estar contrito, unido a Deus. E na própria palavra vai dizer, né, é a misericórdia que eu quero e não o sacrifício. Então, muito mais do que talvez buscarmos sacrifícios que venha exigir de nós, além do que nós podemos dar, o Senhor nos pede um sacrifício de misericórdia. A misericórdia para com o próximo, para com o meu vizinho, para com o outro. Ainda que não seja difícil, ainda que o vizinho, ainda que o meu irmão de comunidade, ainda que aquele meu colega de faculdade, de trabalho, me seja tão difícil, procurem entre nós dificuldades, brigas, rixas, enfim. Hoje o Senhor nos convida, através do Salmo, a usarmos a misericórdia para com aqueles que estão ao nosso lado. Então, clamemos essa misericórdia de Deus nesse tempo da Quaresma. E o Evangelho de hoje de São Mateus. Por esse tempo vieram procurar Jesus os discípulos de João com esta pergunta: por que razão nós e os fariseus jejuamos, enquanto os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: por acaso podem os amigos do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então sim jejuarão. Então, uma continuidade, né? O Evangelho faz toda essa ligação com a primeira leitura e o Salmo, desse convite ao jejum, mas também aqui o Senhor vai nos lembrar dos momentos oportunos e inoportunos, né? Então, aqui ele está com o noivo, ele vai dizer: como é que eu estou com o noivo na festa e vou jejuar? Aqui não era o jejum de comida que Jesus estava vivendo, mas talvez o jejum no seu coração e na sua alma. Então, certamente há momentos que não vamos poder viver o jejum físico ali, o jejum do alimento, mas talvez o jejum da contrição da nossa alma, o jejum de fazer a unidade, porque precisamos de fato, e esse ano é o ano da unidade, né? Unidos na misericórdia. Talvez é um jejum que o Senhor vai te pedir, fazer uma renúncia de não sair da unidade, mas ao contrário, o teu jejum esse ano vai ser buscar a unidade diariamente, buscar a comunhão. E é isso que o Senhor nos pede nesse tempo da Quaresma. E o ofício das leituras hoje que a igreja nos dá é das homilias do Pseudo Crisóstomo. A oração é a luz da alma. A oração, o diálogo com Deus, é um bem incomparável, porque nos põe em comunhão íntima com Deus. Assim como os olhos do corpo são iluminados quando se recebem a luz, a alma que se eleva para Deus é iluminada por sua luz inefável. Falo da oração que não é só uma atitude exterior, mas que provém do coração e não se limita a ocasiões ou horas determinadas, prolongando-se dia e noite sem interrupção. A oração é a luz da alma, o verdadeiro conhecimento de Deus, a mediadora entre Deus e os homens. Pela oração, a alma se eleva até aos céus e une-se ao Senhor num abraço inefável. Como uma criança que, chorando, chama sua mãe, a alma deseja o leite divino, exprime seus próprios desejos e recebe dons superiores a tudo que é natural e visível. Então, o convite a nós, nesse início de Quaresma, é essa intimidade com Deus, é a vida de oração. Porque a oração, diz a leitura hoje, é a luz da nossa alma. É ela que vai iluminar e vai nos ajudar a discernir diariamente o que devemos viver, como fazer e como devemos nos comportar. Então, peçamos ao Senhor, nesse tempo da Quaresma, uma forte vida de oração, uma forte escuta e intimidade com Deus, porque a oração eleva a nossa alma até Deus. Então, eu desejo nessa sexta-feira um dia de maior intimidade com Deus, uma boa sexta-feira nesse tempo da Quaresma, com o nosso coração voltado, inteiramente para o Senhor. Que Deus os abençoe.